Olá a todos e a todas que estão acompanhando esta quinta jornada virtual internacional em pesquisa científica promovida pela Conjugare. Eu sou Israel Aquino, sou estudante de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, e hoje vou apresentar para vocês uma parte da minha pesquisa de doutorado com essa apresentação intitulada Sociabilidades Cativas entre Visibilidades e Apagamentos, Achegas para uma Crítica das Fontes Paroquiais. A temática do meu trabalho atualmente, ela gira em torno, então, da investigação de como essas hierarquias sociais e essas relações de interdependência se articulavam na constituição territorial da freguesia de Nosso Senhor Bom Jesus do Triunfo, uma freguesia situada no extremo sul da América Portuguesa, na capitania do Rio Grande de São Pedro, tendo como recorte temporal a segunda metade do século XVIII. E os meus objetivos aqui nessa apresentação serão então identificar a inserção social da população escravizada nas dinâmicas sociais dessa freguesia, bem como tentar reconstituir parcialmente as relações de sociabilidade que essas gentes constituíam naquele período. Como corpus documental, para tentar fazer isso, eu estou utilizando aqui os livros paroquiais, os livros de batismos, casamentos e óbitos da freguesia de Triunfo, que estão sendo indexados no banco de dados na CAOB, que é um banco de dados coordenado pela professora Ana Silva Scott, aqui do Brasil, na Unicamp, Universidade de Campinas, num projeto de grande fôlego chamado Além do Centro-Sul, que é um projeto de história demográfica. E além desses livros paroquiais, utilizo também os réis de confessados da freguesia e os mapas populacionais produzidos naquele período. Triunfo, para apresentar para vocês rapidamente, foi a terceira freguesia fundada pelos portugueses no Rio Grande de São Pedro, como eu disse, no extremo sul da América Portuguesa, no ano de 1757. Essa região era considerada na época uma região de fronteira, uma região de disputa entre os impérios de Portugal e Espanha, e portanto a ocupação dessa freguesia ela se dava como uma tarefa prioritária a fim de garantir a ocupação e a posse daquele território em disputa. Por isso aí o Gomes Freire de Andrade foi um governador geral aqui do vice-reino do Brasil na época, ele impulsionou essa política de concessão de sesmarias e datas de terra para famílias que quisessem povoar aquela região. Essa foi uma freguesia de configurações predominantemente rurais, com uma população aí que na década de 1750 partiu de cerca de 500 indivíduos adultos, chegando a cerca de 3.000 indivíduos no início do século XIX. E chama atenção, durante todo o período que a gente está utilizando como recorte aqui, essa presença bastante substantiva da população escravizada, que o tempo todo se manteve em torno de 40% da população adulta daquela freguesia. Portanto, a mão de obra escravizada tinha uma importância bastante grande na configuração demográfica da freguesia de Triunfo. E digamos, o crescimento dessa população ele teve também bastante influenciado pela atuação do tráfico atlântico. Você não tinha ainda nesse período um crescimento vegetativo que desse conta de responder à demanda por mão de obra, por isso o Triunfo ele esteve bastante inserido nesse circuito do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, né? Estando ligado principalmente ao porto do Rio de Janeiro, que era o porto de entrada dessas pessoas aqui no Brasil, e também ao porto do Rio Grande, que ficava aqui no Rio Grande de São Pedro, né? Que era por onde esses escravizados entravam aqui no território da capitania do Rio Grande. Se a gente olha aqui para os registros de batismos, a gente pode ter uma ideia mais clara da participação dessa população escravizada e, apesar disso, também de como esse crescimento vegetativo ele não respondia, né, por todo o contingente de escravizados daquela freguesia. Então você tem ali no quadro da direita, na verdade, ali onde consta a participação de escravizados no batismo, né, um percentual que se manteve ao longo desse período aí de 20 anos que a gente adotou aqui como recorte, os 20 primeiros anos da freguesia, né, uma participação em torno de 30%, enquanto que a presença desses escravizados
na população daquela freguesia chegava a 40%, em alguns momentos chegou até 45%. Mas ainda assim é possível perceber como esses escravizados estavam bastante presentes e eram importantes naquela composição demográfica. Então, olhando agora para sociabilidades e para a formação dos arranjos familiares, né, desses escravizados e escravizadas de triunfo, a gente tem o seguinte quadro. Né? Olhando então para os registros de batismo desses primeiros 20 anos, nós temos um total de 969 registros, onde em 162 casos os pais foram anotados como escravizados e as mães foram anotadas como mulheres escravizadas em 312 casos. Algumas considerações a respeito dessa participação dos escravizados no batismo. Então você tem a participação em cerca de 33%, respondendo então por 1/3 dos batismos da freguesia, e um índice de legitimidade que ficou em torno de 59,5%. É um índice de legitimidade elevado? Sim, se a gente compara com outras freguesias do Brasil, inclusive do sul do Brasil, do Rio Grande de São Pedro, naquele período, onde os índices de legitimidade de escravizados costumavam ser mais baixos. Em compensação, um índice de legitimidade bem inferior a outros segmentos sociais da freguesia de Triunfo. Você tem, por exemplo, para a população livre, no período, livre e considerada branca ou tida como branca nos registros, uma legitimidade que chega próxima a 100%, enquanto para a população indígena, que era um outro componente importante da demografia local, uma legitimidade que girava em torno de 80%. Então você vê que você tinha colocado a possibilidade de formação de arranjos familiares e casamentos para esses escravizados, numa taxa talvez até maior do que para outras freguesias, mas ainda assim limitada em comparação com outros segmentos sociais que compartilhavam daquele espaço. Por outro lado, quando a gente observa a composição étnica desses arranjos familiares e jurídica, considerando a condição étnica e jurídica dos envolvidos, você tem aí uma maioria formada aí por quase 50% de uniões homogâmicas. Né? Em 47,7% dos casos, nós temos escravizados casando com mulheres escravizadas. A participação de outros segmentos sociais, como índios e forros, foi bem pequeno. No caso ali dos escravizados casando com mulheres índias ou forras, que ficou um pouco acima de 1%, e um pouco maior no caso de mulheres escravizadas casando com homens índios ou homens forros. Entretanto, a gente tem ali, no caso, na última linha ali, 123 casos de mulheres escravizadas que casaram com homens sem outras identificações, sem outros qualificativos nas fontes, o que sugere que fossem homens livres, né? Demonstrando, portanto, aí uma participação também importante de indivíduos livres na composição desses arranjos familiares, junto a mulheres escravizadas. E quem seriam eles? Né? Provavelmente peões, agregados, homens que viviam dentro das mesmas unidades produtivas, mas predominantemente homens pobres, né, que poderiam aí escolher compor as suas famílias com essas mulheres ainda em situação de escravidão. É uma hipótese, embora as fontes não confirmem isso. Olhando para outro tipo de relação que essas pessoas estabeleciam, nós temos o compadrio. Né? O compadrio aí é uma relação importante para esse período da América Portuguesa, uma relação que mobilizava as gentes daquela região, né? E onde nós temos aí também uma participação predominante de padrinhos livres nos batizados de crianças escravizadas. Vejam que em 49%, a média de 49% dos casos, né, 48% para os padrinhos, 49% para as madrinhas, né, pessoas livres batizando crianças escravizadas. Enquanto que homens e mulheres escravizados ficaram num patamar bem menor, ali de 21% e 27%. E outros segmentos sociais responderam por menos casos ainda. Portanto, esse quadro reforça essa interação entre população livre e população escravizada, que poderia se dar também em função das possibilidades colocadas para aquela região e para aquela comunidade no momento em que a comunidade estava em formação e a população ainda estava se expandindo
né, para promover a ocupação daquele território. Importante observar aqui nesse caso que quando padrinhos e madrinhas eram igualmente escravizados, assim como os pais, essas relações se davam majoritariamente dentro da mesma família ou dentro da mesma unidade produtiva, demonstrando aí também uma certa limitação, né, na construção dessas relações de parentesco ritual por esses escravizados, enquanto que quando os padrinhos ou madrinhas eram pessoas livres, normalmente e frequentemente essas relações poderiam se dar com membros de outras famílias. Então, a partir disso, eu proponho essa chave de leitura que eu estou chamando de uma endogamia parental versus uma exogenia ritual. E o que eu quero dizer com isso? Por endogamia parental, eu estou apontando para esse predomínio das relações endogâmicas nos casamentos entre escravizados e escravizadas, que permitiram um índice elevado de legitimidade em comparação com outras freguesias da região, apesar desse índice ser menor do que para outros segmentos sociais daquela própria freguesia. Mas é claro que esse casamento ele não estava acessível a todos, né? E como nós vimos, nós ainda tivemos um índice de ilegitimidade ou de crianças naturais que girou em torno de 40%. Por outro lado, essa exogenia ritual faz referência ao predomínio dessas relações de parentesco ritual de compadrio com indivíduos livres, padrinhos e madrinhas livres, bastante frequentemente membros de famílias proprietárias de terras na região, também proprietárias de escravizados, né? O que permitia aí a construção de relações, digamos assim, verticais, né? Através do compadrio, permitindo que de certa forma se rompesse uma fronteira e se articulassem relações entre população livre e escravizada daquela freguesia. E a gente pode aí levantar algumas questões, embora as fontes ainda não nos permitam responder a isso, do porquê essas pessoas buscavam esse tipo de relação. Os dois polos, tanto os livres como escravizados, né? Seria por busca de proteção, favorecimento, né? Seria em busca da construção de uma base de clientela entre os escravizados daquela população? O que cada um desses polos ganhava com isso? São questões interessantes aí de se pensar. Então, para fechar a minha fala, trago aqui algumas considerações, né, a respeito dessas relações de sociabilidade que a gente consegue observar a partir dessas fontes paroquiais de triunfo, né? É possível observar que esse padrão de arranjos sociofamiliares demonstra uma certa restrição à construção de sociabilidades fora do âmbito da casa, especialmente no caso dos casamentos e dos compadrios entre escravizados. Porém, ele às vezes esse limite, por vezes, ele é superado quando as relações se constroem entre livres e escravizados, né? E essas fontes, elas demonstram, então, uma potencialidade ainda que limitada para a reconstituição desses padrões de sociabilidade, porque permitem uma visão ampla daquele corpo social que nós estamos estudando, já que normalmente englobavam a maioria daquela população. Apesar de ainda ser possível defrontar com algumas dificuldades, como as omissões nos registros, falta de informações sobre os padrinhos. Normalmente as fontes são mais detalhadas a respeito dos pais das crianças, mas não trazem muitas informações sobre os padrinhos, o que também dificulta saber que grupos estavam se relacionando. As dificuldades com homônimos, que em fontes dessa época são muito comuns. E também, talvez, seja de se pensar o papel social cumprido pelos responsáveis pela produção dessas fontes, os padres, os párocos da freguesia, né, que, sem dúvida, também cumpriam um papel importante não só na condução daquela comunidade, mas na produção dessa documentação. Então fica o desafio de somar outros aportes documentais para tentar enriquecer essa análise e que nos permitam avançar nas considerações a respeito do nosso objeto de pesquisa. Gostaria de agradecer a todos pela audiência e a organização do evento por ter acolhido a nossa comunicação. Muito obrigado e um bom evento a todos.